Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 24 de novembro, dia 24 de novembro de 2025. Estamos aí iniciando mais uma semana neste mês de novembro, que é agora a última semana do mês de novembro, dia 24. E queremos hoje ler com vocês a lição, fazer essa leitura e uma breve meditação da lição de número 9, né? A lição de número 9 na sala dos adultos, 30 de novembro de 2025. Que lição gloriosa, hein, alheia? Corpo, alma e espírito. Lições bíblicas da CPAD, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Que lição maravilhosa estamos tendo ultimamente, né? Este trimestre aí, encerrando o ano, veio de parabéns, né? De parabéns. Queremos aqui, na lição 9, compartilhar com os irmãos, que tem como título a lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Vontade, o que move o ser humano. Então o tema já é interessante. Vamos para o texto áureo, como é de costume, né? Para o texto áureo. E que o Senhor nos dê uma boa leitura e uma semana de bênção e de vitória. Texto áureo está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo é o 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Que versículo, né, para nós refletirmos como que você tem conduzido a tua vida, como que nós temos conduzido a nossa vida, né? Será que temos andado em espírito, né? O que é andar em espírito? Vamos resumir assim: andar em vigilância, né? Andar em vigilância, em comunhão com Deus, observando, mas sabendo como observar as coisas ao nosso redor, porque a palavra diz assim: fugir da aparência do mal, né? Então temos que estarmos andando sempre em espírito. A verdade prática, olha, a verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Quando a vontade ela é guiada por Deus, né, é isso que está dizendo a verdade prática, é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana, né? Vamos entrar aqui na leitura diária, aquela leitura que deveríamos e devemos, né, todos os dias pegarmos aqui o texto, fazer uma breve meditação, né, dia após dia, para a nossa mente e se alimentando, e nós enchendo o nosso coração da informação da lição de domingo, né, para quando chegarmos ali na escola dominical, a nossa alma já está alimentada daquilo que será tratado, né? Então, vá preparado para a escola dominical, a contribuir com o crescimento espiritual da sala de aula em que você faz parte. E se você não faz parte da escola dominical, eu digo para você, né, que é preciso, é importante para a sua vida espiritual, né, é importante, e principalmente aqueles que já constituem família, que têm filhos. Não mande o teu filho para a escola dominical, vá com ele para a escola dominical. Leitura diária. Segunda-feira se encontra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 37 ao 39, que diz assim: todavia, o que está firme em seu coração,
não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então, poder sobre a própria vontade, olha aí a vontade, poder sobre a própria vontade, né? Então, quando morre o marido, você está livre, mas a mulher está ligada pela lei em todo o tempo ao seu marido que vive, né? Então, temos que controlar a nossa vontade, né? Temos que ter domínio, porque depois de certas decisões, certas escolhas, temos que seguir e obedecer o que está determinado dentro daquelas escolhas que fazemos, e falando aqui no versículo do casamento, né? Então, quando há uma união, aí já se passe para um outro ponto, né? Que Paulo ele vai ensinar-nos através da sua palavra. A leitura de terça-feira está em João, capítulo de número 6, Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 6, o versículo é o 38 ao 40. O título é assim: Jesus cumpriu inteiramente a vontade do Pai. Jesus cumpriu inteiramente a vontade do Pai. Versículo 38, capítulo 6 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, olha aí, daquele que me enviou. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e o ressuscitarei no último dia, né? Daí nós tiramos aquela linguagem que crente não morre, né? Mesmo que morra neste corpo físico atual, vai chegar a hora em que será ressuscitado com Cristo, né? Então, precisamos entender que a nossa vida ela está entregue à vontade do Pai, e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Espírito Santo de Deus, ele que tem que guiar o nosso passo, a nossa vida e a nossa vontade, né? Ele que deve guiar-nos por onde quer que nós andemos, né? Então, eu estava olhando aqui, irmãos, a leitura da semana. Essa leitura aqui, ela é essencial para nós analisarmos alguns pontos de conduta da nossa vida, né? Como que vamos fazer, como que devemos agir, como que devemos manifestar todos os nossos anseios, né? E como que devemos nos portar diante das dificuldades das nossas escolhas, né? Porque as nossas escolhas, irmão, ela tem um resultado, né? Estou olhando aqui um versículo que nós lemos aqui em Coríntios, e é bom a gente fazermos aqui um breve comentário para não passar em branco, né? Ponto por ponto. Estava aqui olhando dentro da lição, nós falamos aí a leitura de segunda-feira, e eu queria pontuar mais alguma coisa, né? Por exemplo, no contexto de Paulo aqui com o casamento, que é a leitura de segunda-feira, isso daqui não dá para passar direto assim, né? Temos que dar uma meditada. O versículo 37 diz assim, do 7:37 na segunda-feira de 1 Coríntios, afirma que o Senhor, né, afirma que o homem que decide firmemente no coração manter sua noiva ou filha virgem, conforme algumas interpretações, né, sem casar, não por pressão externa, mas por convicção própria,
O que tem domínio sobre a sua vontade faz bem ao permanecer assim. Né? Então, quando nós temos domínio sobre a nossa vontade, e devemos ter, né? Então, isso é bom. Em outras palavras, a decisão deve ser livre, sem compulsão. Né? Deve haver convicção interior, fruto, maturidade espiritual. Então, a gente temos que ter convicção das nossas escolhas. Podemos agir por impulso. Né? O versículo aqui de Coríntios, como fala sobre o casamento, sobre a virgem, né? Então a gente temos que ter convicção nas escolhas, na hora de decidir casar, na hora de decidir manter um relacionamento. Então a pessoa deve ter um autocontrole, né? Capacidade de viver em continência, né? Se está ali disponível. Porque um deve defraudar o outro, mas um deve estar disponível para o outro assim que decide casar. Né? Então, permanecer solteiro, se for por causa do reino, o equilíbrio, é uma escolha boa e válida diante de Deus. Né? É o que Paulo está dizendo. Mas Paulo não estava proibindo o casamento, ele não está dizendo que não deveria casar, em algumas interpretações, algumas religiões usam o termo. Não, ele não estava dizendo isso, que o texto todo vai nos dar um parecer, ele está dizendo, você precisa ter convicção interior, tem que ter certeza, domínio da sua vontade. Né? Não é só ter ali uma vontade de momento, porque é uma grande responsabilidade manter uma vida conjugal sadia, digna e diante de Deus, sem defraudar um ao outro, né? Um leito sem mácula. Então é preciso ter aí consciência. Então, na sala para os adultos, os pais têm que saber, né, como se portar diante de certas situações. Não é proibindo, não é aconselhando por bel prazer. É fazer com que a pessoa venha, o filho venha entender, compreender que há uma decisão importantíssima. Não é só vou casar se der certo, se deu, não deu, não é assim, não. Então Paulo não está nem proibindo, nem indo contra o casamento, dizendo que não é algo bom. Ele está dizendo que é preciso ter controle sobre as suas emoções, capacidade, né, de escolha, né, e maturidade espiritual para poder escolher. E ele deu um exemplo de que permanecer solteiro para servir ao Senhor é boa coisa, né? É isso que ele está querendo dizer. Bom, então vamos lá. Leitura de quarta-feira, Provérbios 31, versículo 10, né? Leitura de quarta-feira. Estou lendo aqui no computador, irmão. Então aí a gente vai passando os livros, né? Porque fica mais rápido para mim também achar os versículos aqui. O vídeo não fica muito longo, né? Vamos fazer dentro de 1 hora esse vídeo, para que a gente venhamos fazer a leitura, ponto a ponto, dar algum comentário, uma pincelada que lá diz. Capítulo 31, versículo 10 ao 13, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiar. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Busca lá lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. A mulher virtuosa trabalha de boa vontade. Olha aí. Isso aqui é importante, né? Para a mulher, isso daqui é algo para ela observar. E o homem já de cara diz aqui, achou uma mulher virtuosa, né? Ele achou uma coisa assim maravilhosa. E a mulher tem que entender que o coração do seu marido está confiado nela. E assim, ela deve entender que ela deve buscar lã e o linho e fazer de boa vontade, quer dizer, adornar a sua casa, cuidar. O dever da mulher é cuidar, zelar, né, auxiliar. Né? Então, esse é o dever da mulher. Né? Então, vamos para a leitura de quinta-feira, não ficar muito preso aqui na leitura diária, né? Que está em carta de Paulo aos Efésios, leitura de quinta-feira, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, né?
versículos 5 ao 9. O título está assim: Trabalhando de boa vontade. Trabalhando de boa vontade. 5 ao 9 diz assim: Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, mas como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um espera ao Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, assim, aqui é um conselho de Paulo para os servos, mas também para os senhores. Está dizendo para o servo fazer de boa vontade, servir de boa vontade, sabendo que o Senhor recompensará, pagará, tanto o servo como o livre, conforme a sua boa vontade. E ao Senhor, ele está dizendo aos senhores, não fique de ameaça, não trate mal, porque lembre-se que você não deve fazer exceção, não deve tratar um de um jeito ou de outro, não deve ter uma balança desigual, tem que ser justo, e lembrando que o Senhor está no céu, que Ele é Senhor de todos. Sexta-feira, 1 João, capítulo 2 e 15. Título de sexta-feira está em 1 João 2 e 15. Vamos fazer essa leitura, 1 João 2 e 15. Que tem assim, renunciando à própria vontade. Renunciando à própria vontade. 2, 15 e 16 e 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua consciência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então as coisas do mundo passam, suas obras passam, passageiras, suas riquezas, suas vaidades, mas sabendo que as coisas de Deus ela é eterna, As coisas do Pai ela é eterna, as coisas de Deus ela é eterna, do homem passageiro. Então fazemos com amor, com dedicação e sabendo que estamos fazendo uma obra eterna, uma obra gloriosa, Ficará em memorial de Deus para toda a eternidade. Sábado, leitura de sábado, aos Filipenses 2 e 12, Leitura de sábado, na carta aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo 12 e 13. Título é Deus planta bons desejos em nós. Olha aí. Qual o desejo que está no teu coração? Deus planta bom desejo. Se o desejo não é bom, não é de Deus. Bem por aí. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então aí a leitura de sábado, Deus implanta bons desejos em nós, então Ele que desperta em nós, tanto querer como efetuar. E quando vem de Deus é bom, muito bom, e a vontade é algo maravilhoso, o que diz a verdade prática. Quando somos guiados por Deus, a nossa vontade é guiada por Deus, ela é uma bênção extraordinária na nossa vida. Vamos ler aí a leitura bíblica em classe. Gálatas 5, 16 ao 21, Tiago 14, 15, 4, do 13 ao 17. Vamos aqui para Gálatas 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Ou a gente faz a vontade da carne ou anda em espírito. Não tem como.
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha aí. Então vai se opor ao outro para que não venha fazer a vontade de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Estas são a vontade da carne, e elas são manifestas, né? A vontade da carne, ela é manifesta, está aqui. Todas essas coisas são coisas da carne, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais nos declara, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então quem anda segundo a carne não herda o reino. O reino é para aqueles que andam segundo o Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas sois guiados pelo Espírito de Deus, versículo 18. Deveríamos e devemos ser guiados. Por quê? Se nós olharmos para a obra, a gente vai saber qual é o tipo de fruto, né? Então, pelo fruto que conhecereis a árvore, né? Então, olha aí. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a essas, né? Isso é obra da carne. Tiago, primeiro, versículo 14, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha aí. Então vem a consciência, vem a consciência, vem a vontade, vem os desejos, e depois de haver gerado em nós esses desejos pecaminosos e não controlado, né? Não combatido, torna-se pecado, dá luz ao pecado, e o pecado consumado, aí gera a morte, porque o pecado consumado, porque temos a consciência, a instrução de que é pecado. Deus nos instruiu através da sua palavra, através dos seus mensageiros e através do Espírito Santo de Deus, que nos convence, mas pela dureza do nosso coração é que nós damos vazão à carne. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos até a cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em nossas presunções, toda glória tal como está é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha aí. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a vontade está aí. Policiar o nosso sentimento, vontade. Policiar a vontade, ela é essencial. Por quê? É um termômetro também. Dentro desse termômetro tem que ver, eu estou com vontade de fazer o bom ou o ruim. E quando eu olho para as coisas boas e não sinto vontade, perigo. Por isso que a verdade que a gente vai dizer, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária. Então, eu costumo dizer que a oração, e eu faço essa oração, Senhor, desperta em mim, desperta em nós o desejo, olha aí,
a vontade de te adorar e te servir. Se nós não estamos sentindo o desejo de estar na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, tem algo errado. Se você não sente o desejo de ir para a escola dominical, tem algo errado. Se você não sente desejo de estar no culto de si, tem algo errado. Se você não sente desejo de evangelizar, não sei o que, tem algo errado, irmão. Mano, tem algo errado. Você não sente desejo de visitar os enfermos, tem algo errado. Você não sente vontade, não sente o desejo, não tem vontade de pregar a palavra àqueles que não conhecem, estão desviados. Tem algo errado. Você não sente desejo de participar das atividades da igreja, tem algo errado. Então a palavra-chave é vontade. A palavra-chave da lição é vontade. Olha aí. Como que está a tua vontade? Você tem vontade ou não tem vontade? Né? Do que você tem vontade? Qual é a fonte disso? Eu tenho vontade de assistir, de não sei da onde, de ir num show e não tem vontade de estar na presença de Deus, tem algo errado. Introdução. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma: o intelecto e a sensibilidade. Né? São duas grandes faculdades da alma. Né? Então falamos sobre o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos, e como pensamos e sentimos pode influenciar a vontade e as decisões. Então, de maneira que nós pensamos e sentimos alguma coisa, ela vai estimular e vai influenciar a nossa vontade e as decisões, é lógico. Então, tudo que nós pensamos, nós estudamos nossa lição sobre pensamentos, sobre sentimento. Aí a gente vai pensando, sentindo, aí é onde entra a vontade. Você tem vontade do quê? Se você pensa só em coisas negativas, sente só coisa negativa, sua vontade é o quê? Se isolar, ficar em casa, dormir, deitar, estou cansado. Estou triste, estou abatido, estou desanimado, não tenho força, não tenho ânimo. Isso é a vontade que está fora da direção do Espírito, mas ela está cheia da parte carnal. Por quê? A faculdade, intelecto e sensibilidade está desregulada. É o que nós aprendemos nas lições anteriores. Quando o intelecto está desregulado e quando a nossa sensibilidade está desregulada, a nossa ação, vontade, também vai estar desregulada. Né? Então, esses sentimentos, esses pensamentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição, estudaremos especificamente a respeito da vontade. Vamos lá. Ponto 1. Vontade. Motivação e ação. Conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar e escolher e agir. Então, você entendeu? Olha aí. Conceito de vontade. A volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Como que está essas coisas dentro de você? Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação. Via de consequência. Ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não é originalmente nossa vontade, mas de outra. Se a ela aderimos voluntariamente.
Salmo 143, né? Salmo 143, versículo 10, vamos ler aí. Salmo 143, versículo 10, né? Uma passagem que precisamos ler, ela é muito valiosa para nós. Salmo 143, versículo 10, vamos abrir aqui. Salmo 143, versículo 10, que diz assim: glória a Deus, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Olha aí. Ensina-me a fazer a tua vontade. Olha o salmista aí, pedindo a Deus. É o que eu falei. Eu costumo orar: Senhor, desperta em mim o desejo, a vontade, o ânimo, né? Ensina-me, olha aí. Ensina-me a fazer a tua vontade. Quando for orar, ponha isso não como um decorejo, mas como um sentimento na alma, né? Senhor, desperta a minha vontade de fazer, né? Pois és o meu Deus, teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana, né? Glória a Deus. A convenção é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Atos 3:19. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Então, a vontade da carne é a minha própria vontade às vezes. Mas fazer a vontade de Cristo é ser guiado pelo Espírito, é fazer a vontade do Espírito Santo. Né? Então, é mais ou menos assim. Né? Todo cristão verdadeiro é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcionando. Né? Então você é livre, eu sou livre, nós somos livres para escolher. Né? Aí o conselho é que andemos em espírito e não segundo a carne. Apocalipse 22:17, vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 22, finalzinho, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha aí. Se você quiser, tome agora. Está aí. Como que está a tua vontade, o teu desejo? O Espírito e a esposa dizem: vem. Você diz o quê? Quem ouve, diga: vem. Você diz o quê? E quem tem sede, venha. E você tem sede? Quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus não está dizendo: eu vou levar para você a água da vida. Não. Quem tem sede, venha. E quem quiser, vem e toma de graça da água da vida. Pessoas querem ser bajuladas, querem ser procuradas, querem ser paparicadas, acham que a igreja, os obreiros, as irmãs, a liderança deve estar indo lá, paparicando, buscando, ajudando. Não, pelo contrário, quem tem sede, venha. Ele está dizendo: quem tem sede, vem. 2. Do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva, Noé.
Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, sereis como Deus. Certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi manifestação do desejo, que girou a ação. Tomou do fruto e comeu. Então, quer dizer, a gente sentimos aí nas nossas emoções, temos os nossos desejos, e ele dá aqui exemplos, e esse daqui é um exemplo importante. Eva, ela refletiu de tudo que ouviu, tudo que já tinha ouvido de Deus, e que a serpente falou a ela, olhou para o fruto, sentiu desejo, viu que era bom, então ela pôs ali a sua faculdade para trabalhar, o intelecto trabalhou, o sentimento trabalhou, e ela sentiu desejo pelo fruto e agiu, comeu. Mas ela agiu pelo Espírito? Não. Ela agiu pela concupiscência da carne. Ela agiu pela concupiscência da carne. E nós lemos lá a definição da concupiscência da carne na lição. Foi isso? Nós lemos lá o que é a leitura bíblica em classe. O que é a concupiscência da carne, né? Porque, versículo 19, as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, beleza, tensões, cirurgias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Um desejo carnal. Ela olhou para o fruto, viu que era bom aos olhos, bonito, para se comer, pensou, serei como Deus, não morrerei, saberei o bem e o mal, foi lá e comeu. Paulo vai dizer, o que eu não quero eu faço, e o que eu quero eu não faço. Então é mais ou menos isso. Então o desejo, que nem diz aqui a verdade prática, a vontade guiada por Deus é uma bênção extraordinária. Mas a vontade guiada pela carne é um problema seríssimo. E o que eu faço com a vontade? O pensamento é só pensamento, mas temos que ter controle para não agir. É um livre-arbítrio. Você é livre para controlar as suas emoções. Então, está aqui na oficina, que nós lemos, nas outras lições, a oficina está trabalhando, o intelecto está trabalhando, a oficina está trabalhando, o sentimento está sendo desenvolvido, vem a vontade, vem o desejo, aí vem a ação. Aí vem a ação. E a ação, ela tem uma reação. Toda ação tem uma reação. 3. Fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição, consequência relativa ao fruto da árvore, do conhecimento do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente, conscientes de suas consequências. Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compaixões, compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Então, olha aí. Isso aqui é algo assim, a fraqueza da vontade. Eva, podemos dizer, Eva foi enganada. Teve ali todo um artimanha. Serpente astuta, trouxe uma pregação aos seus ouvidos, trouxe palavras doces aos seus ouvidos, trouxe todo um contexto, que às vezes não está totalmente escrito na Bíblia para nós, mas dá para entender que houve um diálogo, e esse diálogo a enganou. Agora, Adão não, ela só chegou e ele comeu com ela. Então tem pessoas que ela é enganada pela sua inocência às vezes. Ela é levada ali um contexto
E nesse contexto, muitas vezes a gente, na inocência, na correria, na pressa, a pessoa vem com aquele prato bonito, a gente bate o olho, é bom, pá, confia, né? Confia na pessoa amada, né? A palavra confiou na pessoa amada. A gente confia porque é amigo, porque é colega, é conhecido, é homem de Deus, é mulher de Deus, e a pessoa vem, lança, a gente joga para dentro, né? Aí depois já era. Foi o que aconteceu com Adão. Eva não, ela teve todo um contexto, foi enganada. Pessoas que não precisou muita conversa não, só chega, ela e já sente, bate o olho, desejo, e esse desejo às vezes não foi policiado dentro de si, né? Aí acontece o que não deveria acontecer, infelizmente. Tópico 2, desejos. Da escravidão à redenção. 1. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez meu desejo, mas fez definhar a alma. Falei. Deus permitiu que eles viessem escutar do desejo deles. Mas depois os fez definir a alma. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembraram-se das comidas do Egito e se deixaram dominar, por seus desejos. Tem pessoas que só misericórdia, né? Pessoa, você pega ela lá no monturo, você pega ela lá na miséria, com a vida destruída, o casamento destruído, você cuida, você ajeita, se prepara ela. Quando ela começa a dar os primeiros passos, você a impulsiona e ela torna-se grata. É assim que o homem tem agido com Deus. É assim que as pessoas têm agido com o seu irmão, com aqueles que lhes tendem a mão durante as caminhadas da fé. Né? Então, que a gente não vemos dar vazão a esses desejos e não praticar essas obras que trazem grande prejuízo, né? A ingratidão. Pensavam, sentiam, desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos como um forte. Olha aí. Pessoas que esquecem de onde saem. Pessoas que esquecem de onde estavam. Pessoas que se esquecem de quem estendeu a mão para ela num momento difícil. Infelizmente, tem pessoas que é assim. O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências. Perecimento e morte, né? Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã. Com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencer. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão, para decidir, precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne tem seus próprios desejos, que são contrários do Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a direção de Deus. Estou cabendo mais. É uma luta constante. Eu quero dormir, mal preciso orar. Eu quero dormir, mal preciso ir para a igreja. Eu quero jejuar, mas a comida hoje está tão cheirosa. Você entendeu? Eu quero ir para o evangelismo, mas
Não vou. Ah, eu quero ir pro curso de ensino, eu vou pro curso de ensino, hoje eu vou, mas chega na hora, não vou. Então, são escolhas da tua vontade. Né? Você está sem vontade, está sem prazer, está sem ânimo. Tem alguma coisa errada, precisa acordar, precisa despertar, precisa fazer a oração que o salmista ensinou. Senhor, desperta em mim um desejo de te servir. Olha aí. Desperta em mim um desejo de estar na tua presença. Olha aí. Né? Então, temos que observar como que anda o nosso desejo. 2, né? Estamos aí no 2, né? Sobre os desejos, andando e frutificando no Espírito Santo de Deus, né? O ponto 3, vamos ver o ponto 3 aqui. A decisão do homem redimido, a obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante do desejo da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isto é resultado de sua nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não nos deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito, né? Então, como que nós estamos fazendo? Você está frutificando? A sua vida espiritual com Deus tem dado fruto? Que frutos são esses? Faça uma pergunta para você mesmo. Como que estão os frutos, né? Como que está o fruto na sua vida? Você tem praticado as boas obras? Você tem andado pelo poder do Espírito Santo? Você tem mortificado a sua carne, a natureza, e dando vazão ao Espírito Santo? Porque dá espaço ao trabalhar do Espírito Santo, ele vai te impulsionar, ele vai me impulsionar, vai nos impulsionar a fazer a obra de Deus, estar diante de Deus, estar servindo, estar ali, dedicando o seu tempo à obra de Deus. Simples assim. Então, como que nós estamos, né? O ponto 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. O ensino sobre os desejos em Tiago, daqui é grandioso. Atração e engano, olha aí. Tiago 1, 14 e 15. Né? Tiago 1, 14 e 15. Vamos ler lá. Tiago capítulo 1, 14 e 15. Olha aí. Diz assim. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Olha aí, palavra dura, né? Palavra dura, mas é uma verdade muito grande. Né? Então, vai ter lá dentro de nós, dentro do intelecto, né? dentro da nossa oficina, um debate muito grande está acontecendo. Nossos sentimentos estão ali. A nossa vontade também está ali. E a parte carnal e a parte espiritual estão debatendo dentro de nós. Há um debate muito grande. E nós vamos agir segundo um ou segundo o outro. Nós vamos agir. Você vai agir segundo a carne ou segundo o Espírito. A ação vai acontecer. É uma sessão. Está lá. E você, como presidente do seu intelecto, deve observar, analisar, segundo a palavra de Deus e as orientações do Espírito Santo de Deus, agir, trabalhar em cima da sua vontade, mas conhecendo se a sua vontade ela é carnal ou é espiritual. Ela vai pender para um dos dois lados.
né? Então é onde a gente temos que ter a certeza e a convicção de na hora de agir, que eu vou agir da maneira correta, né? Não tem como se abster, não. Ou você vai agir conforme a carne ou segundo o Espírito. Não tem para onde correr. Né? Então, Tiago vai estar tratando sobre isso. Vamos pegar o ponto 2 aqui. Abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática do pecado. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna interno. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consequência, depois abrindo, a consciência concebida da luz do pecado, e o pecado consumado gera morte. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Você tem feito a tua parte? Nós temos feito a nossa parte, né? Que é fazer as avaliações, né? Levar uma vida vigilante em oração, jejum, consagração, para tomarmos as decisões corretas. Eu vou ler aqui o finalzinho da conclusão, para depois nosso comentário concluir. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Então, não é pecado de desejo. Não é pecado nenhum ter desejo. Não. Agora, eu posso e devo, antes de aflorar o desejo, a vontade, o sentimento, antes de eu agir, olha quanto processo, antes de haver uma ação, há um processo muito grande, o intelecto está aqui trabalhando, as informações. Então, se eu estou lá na televisão, estou lá no cinema, estou lá no filme, só vendo o que é normal trair, vendo o que é normal matar, vendo que porque roubou tem uma justificativa, porque ele roubou por causa disso, por causa daquilo, nem há um movimento hoje que a pessoa é pobre, que a pessoa não estudou por causa disso, por causa daquilo. Não é por aí. As decisões são tomadas desta maneira. Não é assim que você deve alimentar o teu espírito, negativamente ou com regras positivas. Não. Devemos olhar para a palavra. Não se porte com os outros. Se os outros têm os seus métodos, deixe o homem mau seguir o seu mau caminho. Nós somos guiados pelo Espírito. O crente tem que entender que há uma diferença muito grande entre ele e aquele que não nasceu de novo. O que nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus e aquele que ainda está no mundo do pecado. Há um abismo muito grande que nos separa. Então não devemos olhar pela janela e achar que o jardim do vizinho é mais bonito. Não devemos olhar e sentir desejo e sentir vontade baseado a conquista de homens que não servem a Deus, não temem a Deus, não têm responsabilidade nenhuma com a palavra de Deus. Não, nós temos que o nosso intelecto alimentar ele, alimentar a nossa alma, o nosso desejo, o nosso sentimento, temos que pensar e sentir, mas alimentados pela palavra de Deus. A nossa bússola é a palavra. Então, quanto mais você for para o ensino, para a escola dominical, para o evangelismo, para a visita, participar das atividades da igreja e para a teologia, tudo isso vai contribuir para que o teu intelecto, teu sentimento venha gerar bons pensamentos dentro da oficina, dentro do debate, seja coisa saudável. Aí você vai mortificando a carne, revivificando o espírito, fortalecendo o espírito. Aí quando vinha a vontade, vinha o desejo, essa vontade, ela foi gerada na onde?
O seu desejo foi gerado na onde? Porque nós estamos falando de gerar. Paulo vai tratar sobre isso. É isso que ele está tratando aos Coríntios. Sobre gerar. Foi gerado. Então foi gerado em que ambiente? Em que ambiente foi gerado o teu sentimento? Em que ambiente foi gerado? Em que circunstâncias foi gerado o teu desejo, a tua ação? Foi gerado e baseado no quê? Então, alimente-se da palavra, alimente-se da oração, alimente o teu espírito na comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a igreja, com os irmãos. Tem pessoas hoje que não valorizam, mas nem o culto de Santa Ceia. Ela não tem reverência mais de Deus. Ela não tem mais reverência diante da ceia do Senhor. Ela não tem mais reverência, ela não tem mais um momento de oração. Ela não tem mais um momento de leitura bíblica. Ela não tem mais um momento de jejum. Ela não tem mais um momento de diálogo com Deus. Ela não tem um momento de reflexão. Ela está vivendo como um animal aí. Está vendo dia após dia no pasto, solto aí, correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo, que nem um cavalo bravo no pasto, no cercado. Ele bate numa ponta na outra, bate numa ponta na outra, que não pular seca de um lado para o outro. E se ele vê outro relinchar, ele corre lá, vai outro relinchar, ele corre lá, e ele vai no coxo, ele fica doido o dia inteiro, até cansar. Não, nós não somos como animais. Não somos como um burro de carne. Não, você tem o intelecto, essa faculdade importante. Você tem os teus sentimentos, essa faculdade importante dentro de você. Então, encha-se da palavra, encha-se de oração, encha-se de coisas boas. Paulo vai dizer, se há algum proveito nisso, pensais pequenas, nas boas obras, nas boas ações. Para que quando gerar o desejo de você, seja um desejo gerado pelo Espírito Santo, porque os desejos da carne, Paulo vai dizer, nós já lemos os desejos da carne, eles são o quê? Quais são os desejos da carne? Está aqui, porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. O qual vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Então não é isso que devemos estar aqui dentro, martelando. Não. Sentiu o desejo de fazer a obra? Faça. Se você não sentir o desejo de fazer a obra, ore, que nem o salmista: Senhor, desperta em mim o desejo, Senhor, de te servir. Desperta em mim, Senhor, o desejo de estar diante da tua face. Desperta em mim, não se acomode. Não faça como alguns que fazem assim: Senhor, tu conheces, Senhor, tu sabe, Senhor, tu entende, Senhor, estou na prova, Senhor, estou na luta, Senhor, não sei o que. E às vezes nem com Deus fala. Às vezes fala com o obreiro, o outro diz assim: mas é por causa disso, mas é por causa daquilo, mas faz. Não. Porque quando há algo em calma nos nossos olhos, a gente vai lá e abraça. E às vezes nós nos arrependemos. Porque aquilo foi gerado por quem? Pela carne. Agora o que é gerado pelo Espírito é diferente. Então o que nós vimos a cultivar, avaliar. Paulo diz: examine-se, pois, o homem. Faça uma avaliação da tua vida. Faça uma avaliação da tua conduta. Como diz o título da lição aqui, olha aqui. Vontade, o que move o ser humano. Vontade é o que faz você se mover, agir. O que está fazendo? Como que está a tua vontade? Como que está? Qual é a qualidade, o conteúdo da tua vontade, das tuas ações? É aprazível as tuas ações, a tua vontade? É vergonhoso a tua vontade? Você tem que sentir desejo de quê? Tem pessoas que têm desejo de ter só de pecar.
Tem pessoas que sentem vontade o dia inteiro de pecar. Né? O desejo dela é só pecar. É só fazer coisa errada. E tem pessoas que já passou da fase do desejo, ela está na ação. Ela fala mal o dia inteiro, reclama o dia inteiro, deseja mal o dia inteiro, amaldiçoa o dia inteiro. Freia esse cavalo. Dome este cavalo, dome ele. A palavra diz sujeitar e dominar. Sujeitar e dominar toda criatura. Então domine-se, tenha controle da tua vontade, tenha controle da tua faculdade, intelecto e sentimentos, tenha controle do teu desejo, da tua vontade, tenha controle das tuas ações, como isso. Tem pessoas que não têm controle, está sob controle. O teu desejo nunca está na casa de Deus, o teu desejo nunca passa antes, saindo, tu não vem na escola dominical. Entrando e saindo, sem desejo de ir para o evangelismo, entrando e saindo, não tem desejo por sexta-feira, fazer o visito. Tem coisa errada, não está certo isso. Vamos lá, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Imite a mim, que eu imito a Cristo, é o que Paulo diz. Qual é o teu desejo? Quais são as tuas vontades? Dedique-se à obra de Deus, faça a vontade de Deus, policie os teus sentimentos para ver se ele está pautado segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças por esta segunda-feira que se inicia mais uma semana de bênção. Te dou graças porque até aqui o Senhor nos guardou, nos ajudou, nos conceda, Senhor, uma semana abençoada. Guarde os teus filhos, tuas filhas, os livrando do mal, os aconselhando. Desperta em nós, Senhor, o desejo de te adorar. Desperta em nós o desejo de te servir, de estar na tua presença. Limpa-nos, purifica-nos, sangue de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vá para a escola dominical, leve mais um e participe. Seja uma bênção à tua vontade. Deus abençoe.